Pronto. Então, sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai dar início, então, a mais um encontro da Lepix. E hoje a gente tem a satisfação em trazer um convidado, que é o professor Tiago Vieira de Froze. Então, eu vou falar um pouquinho do professor Tiago. E aí, se depois o professor quiser complementar mais sobre o seu currículo, fique bem à vontade. Então, o professor Tiago Vieira de Froze, ele é mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, ele é especialista em Psicologia Transpessoal pela Unipaz, bacharel em Educação Física pela URGS, instrutor certificado de Qigong e Tai Chi Chuan pela Universal Healing Dao, e instrutor de Karatê e facilitador de respiração holotrópica. Então, deixo à vontade agora, professor Tiago, se quiser compartilhar tela, fique à vontade daí. A sala é tua. Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, quero agradecer aí a presença de todas e todos, né, nessa tarde, que a gente possa ter um bom diálogo e uma boa conversa sobre essa temática que, com muita alegria, recebi o convite do Rafael para estar com vocês hoje conversando, né? Basicamente, como a gente tinha falado antes, eu vou comentar alguns tópicos que eu explorei nesse livro aqui, foi a minha publicação mais recente, né? É um livro chamado Práticas Integrativas, uma visão transpessoal do esporte, dos jogos e das terapias corporais. Então, quando fui para a escrita desse material, com o auxílio de 2 colegas meus, a gente trabalhou aproximadamente 9 anos nesse texto, né? E acho que a gente tinha 3 questões que a gente queria responder. A primeira tinha diretamente a ver com questionamentos que talvez fossem até mais pessoais, né? A nossa vivência na academia não dava conta de explicar uma série de coisas que nós todos tínhamos vivenciado. Coisas que envolviam muito essas experiências, né, que o Rafael comentou ao mencionar meu currículo, da prática da arte marcial, da meditação, das terapias corporais, que tem, né, hoje em dia a gente utiliza esse nome de práticas integrativas, práticas complementares, medicinas holísticas, enfim, tem uma série de práticas tradicionais que vêm sendo englobadas por essa terminologia, são, claro, muito mais antigas, né, do que essa nomenclatura e essa área que vem se constituindo, mas que eu e esses 2 colegas estávamos envolvidos há muito tempo, e quando a gente vai, então, para a universidade e começa os estudos e vai se envolvendo com pesquisa e com extensão, a gente vê que algo está faltando. Então, esse foi um ponto, assim, uma inquietação que era um pouco mais pessoal. O segundo ponto é que vinham acontecendo uma série de desenvolvimentos, especialmente em algumas áreas específicas da ciência, né, algumas áreas dentro da física, da biologia e da psicologia especialmente, e que vinham inclusive conversando nas últimas décadas, vinham inclusive constituindo novas áreas, né? Algumas disciplinas novas inclusive vêm aparecendo devido a esse diálogo. Diálogo que vem dessas descobertas da mecânica quântica, de algumas áreas novas da psicologia, da área de estudo sobre a consciência. Então, isso era uma outra coisa que chegou até nós, também pela universidade, né? A gente teve a oportunidade de, já no primeiro semestre, ser aluno do Dr. Mauro Posati, era professor da Faculdade de Medicina da URGS, que lecionava também na Educação Física, e no mestrado da Medicina, então, e na farmácia da URGS também. E ele trazia essa visão da psicologia transpessoal e dessas áreas do estudo sobre a consciência, que nas outras áreas a gente quase não tocava, né? A educação física é muito dividida
acho que não é bem a realidade do exemplo daqueles que estão mais envolvidos com a fisioterapia, né? Mas a educação física está muito dividida, assim, entre o grupo que tem uma visão mais biologicista e outro grupo que se detém mais sobre os assuntos socioculturais. Porque, no fim das contas, o esporte é o principal fenômeno estudado pela área, e aí tem as questões culturais, políticas envolvidas, são muito fortes, né? O maior mega evento de qualquer área que a gente possa considerar que mais movimenta a economia no mundo são os Jogos Olímpicos, por exemplo. Movimenta mais do que qualquer outra coisa, né? A gente brinca assim, a máfia do esporte é a máfia mais rica do mundo, mais rica até do que o tráfico de droga e de arma. Então, na verdade, essas questões culturais, políticas, sociais, elas são muito fortes lá. E elas disputam a área com o treinamento físico, com a bioquímica, com outras áreas mais assentadas na biologia. Então, mesmo nesses dois campos do treinamento físico ou da área sociocultural, a gente viu que esses novos estudos eles não estavam aparecendo, não tinham um impacto relevante na nossa área. Então, uma proposta também, como um terceiro ponto aí, né, já para além talvez de uma inquietação, foi a gente demonstrar esse panorama, como em outras áreas que também a gente tem algum contato, né, que é a área da educação e a própria psicologia, já vinham acontecendo transformações, já vinham acontecendo mudanças de paradigma. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente teve, principalmente lá no final do século passado e do outro século, na verdade, agora, né? E final do século XIX e início do século XX, uma disputa muito grande entre conhecimentos que eram mais biologicistas, assim, toda a área comportamental, que a gente chama, com a área da psicanálise, né, da psicologia profunda, que foi se desenvolvendo um pouco depois também. Então foram duas áreas que durante décadas disputaram muito dentro da psicologia, e isso influenciou a área da educação como um todo. Então a gente também, na área dos ensinos dos esportes, da educação física, também percebe que vem essa influência se construindo. Depois, na época da Segunda Guerra Mundial, houve toda a entrada muito forte do pensamento crítico, de viés marxista, onde se introduzem, né, outros questionamentos, por exemplo, a estrutura de escola, a estrutura que a gente usa num clube mesmo, né, ela tem pouca diferença em termos de estrutura com a forma de se organizar uma prisão, por exemplo. Tem uma série de coisas ordenadas e que limitam o tempo, limitam o uso de espaço, etc. Né? A gente tem aquilo como organizador, mas, ao mesmo tempo, são limitantes que não encontram muita diferença com outras instituições, tipo o próprio sistema prisional. Né? Então, a escola é uma cadeia, por mais estranho que isso possa parecer, são muito semelhantes. Isso, inclusive, é explorado aí por filósofos importantes como Michel Foucault. Né? Então, a gente vê que esse aspecto de se criticar a forma de ensinar, a forma de pensar as práticas, tudo foi acontecendo também. Até que a gente tem ali no início dos anos 80 a emergência do que é chamado de humanismo, né? Onde se ultrapassa essas primeiras discussões do comportamentalismo, o organismo como uma máquina, da psicanálise, né? O organismo submetido aos impulsos psíquicos, e dessa questão crítica ou marxista, onde se fala das estruturas sociais, desse social sendo incorporado, né? O corpo, as relações representando as estruturas que a sociedade constrói. Os humanistas vão para além disso e começam a falar de necessidades humanas, de uma série de outras coisas. Então, isso também vem para a educação, também vem aos poucos para a área do ensino dos esportes e da educação física. Mas meio que congela aí. Só que o desenvolvimento da psicologia e da educação,
influenciado por essas outras áreas que eu comentei, não estacionou aí, né? Surgiu o que a gente chama de quarta força na psicologia, que começa com a psicologia transpessoal, né? Essa linha trans, né, que vai além do pessoal, além do eu, além do ego individual, além do ser individual, começa a explorar e tentar entender fenômenos até então estranhos, que não cabiam nos paradigmas vigentes, então muitas vezes inclusive eram ignorados, né? A gente não consegue explicar, então vamos fazer de conta que não faz parte do mundo. Era mais ou menos isso que acontecia. Então a psicologia transpessoal ela vem criticando e dizendo, olha, ok, as outras coisas também existem, devem continuar sendo estudadas, mas nós não podemos ignorar isso aqui. É a mesma coisa que tu dizer assim, tem o terreno ali, tem a semente para as plantas, tem a água para regar a minha horta, mas eu ignorar completamente o efeito do clima sobre o crescimento das plantas. Era algo assim que estava acontecendo, se a gente parar para pensar. Então esse clima, esse campo que influencia todos nós, né, essas outras influências que vão além do individual, começam a ser muito mais estudadas. E isso vem muito influenciado pelas novas descobertas da física, onde se questiona a própria natureza da realidade, né? Onde não vai se aceitar mais como dada a verdade que tudo é feito de matéria. A própria existência da matéria se começa a ver assim, olha, a matéria talvez nem exista. A gente precisa de uma partícula subatômica teórica, que é o bóson de Higgs, para a matéria ter massa e, portanto, existir, e ela nunca foi encontrada. Então, os caras passaram muito tempo patinando nesse tipo de situação, que é, na verdade, toda a filosofia que embasa a ciência moderna, que é o materialismo, na verdade, é só um conceito teórico. Um conceito tão metafísico como qualquer outra forma de metafísica. Porque não existe uma prova concreta de que aquilo que se está dizendo que é o fundamento de tudo exista. E pior ainda, as pesquisas da física moderna, que já é uma física velha, né? A física moderna que começou lá nos anos 1910, já agora tem mais de 100 anos. A maioria de nós talvez nem tenha estudado, era uma coisa lá do finalzinho do livro de física, que talvez não ia cair no vestibular, os professores pulavam, vocês lembram disso? Então a gente não viu decaimento radioativo, não viu entrelaçamento quântico, não viu salto quântico, não viu um monte de coisas que são fenômenos comuns, que estão acontecendo o tempo todo na natureza, que não tem como ser explicados pelo paradigma materialista. E aí vocês poderiam, de repente, me perguntar assim, tá, mas então, esse negócio de física quântica também é doideira, porque é só uma coisa teórica. Olha, se fosse só teórico, a gente não poderia estar agora conversando via Zoom, via Google Meet, né, nessas tecnologias assim, com o computador na nossa frente fazendo teleconferência. Por quê? Porque a transmissão de energia elétrica lá da usina até a nossa casa só acontece porque os elétrons da corrente elétrica que vem lá da usina até a nossa casa, eles não percorrem o fio de luz. Eles vêm fazendo o que os cientistas os físicos chamam de tunelamento. Ele vem dando saltos quânticos por um caminho parecido com o do fio, mas ele não anda por dentro do fio. Se ele percorresse o fio, ele não, né, esses fios de cobre que são muito ruins, assim, baixíssima condutividade, a corrente elétrica não ia chegar na nossa casa. Tem muita resistência, né? Então ele vem tunelando, ele desaparece de um ponto no espaço e reaparece em outro ponto instantaneamente e vai percorrendo esse caminho até chegar nas casas e alimentar o computador que a gente usa para conversar. Então, salto quântico e todos esses fenômenos de entrelaçamento, de
influência de campos não locais e não físicos sobre a matéria, na verdade, são uma série de questões que já estão, assim, ad nauseam, confirmadas e reproduzidas por incontáveis pesquisas, mas a maioria das áreas do conhecimento ainda não se adaptou a isso. Então, por exemplo, no impacto disso para a saúde, é nós tentarmos entender cada vez mais o efeito da consciência sobre a saúde do indivíduo. Então, já existe, né, toda uma área relativamente bem desenvolvida desse conhecimento das doenças causadas por esse efeito psicossomático, ou seja, existe um fundo emocional, um fundo psicológico, que instaura naquela pessoa, depois de um certo tempo, uma determinada doença. E aqui na nossa medicina, a gente vem tentando entender aos poucos isso, mas, por exemplo, em outros sistemas que usam outros paradigmas diferentes do nosso, às vezes eles já têm há mais de 1000 anos a maioria das doenças bem mapeadas. É o caso da medicina tradicional chinesa, que faz uma relação muito clara entre padrões emocionais, padrões de comportamento e as doenças que se estabelecem em determinadas partes do corpo ou órgãos bem específicos. A mesma coisa que lá na psicologia já há décadas vem se estudando sobre couraças psicológicas, né? A criação de determinados problemas funcionais de musculatura, tecido conjuntivo, fáscia, né? Que perdem sua função, órgãos que também vão perdendo sua função, devido a padrões psicológicos cristalizados de algum jeito, devido a impulsos psicológicos reprimidos. Esse mesmo tipo de ideia já está, na verdade, presente em várias medicinas tradicionais. Então, quando a gente olha na literatura, na verdade, tudo isso, inclusive, já está presente. Mas a gente tem, muitas vezes, dificuldade de organizar, conectar esses conhecimentos. Às vezes, um outro bloqueio que ocorre é a dificuldade de diálogo, de nomenclatura de uma área com a outra. Pode ser que a educação física use algumas terminologias que na medicina não são exatamente a mesma, ou lá na física certamente não são a mesma. E mesmo quando a gente está falando de disciplinas da ciência ocidental, há dificuldade de conversa, de trocar informação direta por conflito entre terminologia. Então eu tenho que primeiro operacionalizar muitas vezes alguns conceitos para conectar esses conhecimentos, né, esses saberes. E mais ainda a gente vai percebendo que essa ponte precisa aos poucos ser construída com essas ditas medicinas tradicionais, que elas têm outras nomenclaturas ainda, né? Não necessariamente estão falando de coisas diferentes. Muitas vezes estão falando de coisas que a gente está confirmando com essas pesquisas da área nova da consciência, da parapsicologia, da psicologia transpessoal, da psicologia anomalítica, das terapias corporais haitianas, enfim. Né? Uma série de áreas que utilizam conhecimentos muito parecidos com o da Ayurveda, né, que é a medicina tradicional indiana, com conhecimentos da medicina tradicional chinesa e outras. Né? Então a gente tem lá na literatura muito usado aqui no Brasil esse termo, né, práticas integrativas e complementares em saúde, porque ainda se tem essa visão de ou eu estou falando de alguma coisa que abrange o ser de forma holística, então entra esse termo integrativo, ou então estou falando de algo que vem, né, de uma prática tradicional, então ele é complementar à medicina principal, que é a medicina alopática, a medicina ocidental. Né? E aí a gente tem esse tipo de terminologia, ou vai encontrar também como práticas alternativas, práticas holísticas, práticas, aliás, medicinas holísticas, medicinas integrativas, medicinas complementares, dependendo inclusive do idioma, né? Medicinas holísticas e medicinas complementares é mais comum em língua inglesa, e as práticas integrativas, práticas alternativas são terminologias mais comuns
em português. Então, às vezes, as buscas, né, a gente tem que fazer com esses termos um pouquinho diferentes, mas a gente entra nos mesmos conteúdos, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, que aquele princípio que os físicos descreveram lá na década de 1910, quando eles começaram a fazer os experimentos darem certo, né, a gente vê que essas medicinas tradicionais, na maioria dos casos, estão trabalhando com essa conceituação, mas essa conceituação ela ainda não está completamente estruturada, né? Ela ainda, digamos assim, poderia amadurecer se ela conversasse com esse entendimento que os físicos trazem. Então, por exemplo, existem experimentos que eles demonstram a possibilidade de duas partículas subatômicas terem o mesmo comportamento, elas estarem se comportando do mesmo jeito porque estão influenciadas pelo mesmo campo informacional, só que esse campo ele não depende de interação local de nenhum tipo, e mesmo que se aumente a distância entre essas partículas, esse entrelaçamento continua. Então isso aí era um conceito, né, que os descobridores lá da mecânica quântica desenvolveram, o conceito do emaranhamento, que só foi confirmado na década de 60, porque não existia tecnologia no início do século passado para comprovar. E aí foi inclusive um discípulo do Einstein, né, o Alan Aspect, quem fez essa descoberta. Ele fez o experimento que o Einstein e outros dois físicos colegas dele tinham idealizado para derrubar a mecânica quântica. Eles disseram assim, se esse efeito fantasmagórico da física quântica existir, então eu me aposento, largo a física. Tinha aquela, tipo os caras, essas coisas que a gente vê hoje em dia, assim, né? Aquela época eles já brigavam desse jeito. E aí o Einstein, o Podolsky e o Rosen desenvolveram um equipamento que mostrava como acontecia, né, essa interação, esse emaranhamento quântico, se ele fosse real. E aí na década de 60 teve um cara que fez o experimento, só que ele viu que dava certo. E ele publicou esse resultado, comprovou o emaranhamento. Inclusive, ano passado, os chineses foram com uma sonda perto de Marte e eles fizeram o experimento e continua dando certo. Então, não interessa se a gente faz em qualquer ponto da Terra, se a gente faz um elétron aqui na Terra e outro lá em Marte, continua acontecendo esse entrelaçamento, um campo não local e não físico, que faz com que duas partículas estejam, né, com o mesmo comportamento, obedecendo a mesma influência. Eles fazem duas partículas terem o mesmo spin, né? E aí tem toda uma questão lá da física que a gente não vai ficar agora discutindo, mas nos anos 90 teve um neurocientista chamado Jacobo Grinberg-Zilberbaum, né, que ele repetiu esse experimento, mas com cérebros humanos. Ele colocou dois sujeitos em gaiolas de Faraday, que são aqueles equipamentos que isolam de qualquer influência eletromagnética, de qualquer tipo de campo material, né? Depois que esses dois caras meditavam 20 minutos com a intenção de conectar as mentes. Era essa a prática, assim, botava dois meditadores lá a se interconectar e depois separava os caras. Colocava o medidor de eletroencefalograma e um dos dois sujeitos recebia lá dentro da sua gaiola um feixe luminoso. Quando ele via aquele feixe luminoso, o eletroencefalograma dele gerava um pulso. E lá na outra gaiola, o cara que não via nada gerava um pulso de onda análoga. Ou seja, ele não via a luz, mas o cérebro dele reagia também do mesmo jeito que o do cara que via o feixe luminoso. Porque o cérebro dos dois estava emaranhado, né? Estava sob o mesmo efeito, né, entrelaçado, conectado pelo mesmo campo
sutil do experimento que a gente estava conversando antes das partículas subatômicas. Então, seja lá no nível micro, seja no nível macro, esses efeitos estão acontecendo. Eu tinha brincado antes com vocês, falei da energia elétrica chegando aqui em casa, né? Então é a mesma coisa. Tá? E última coisa que faz assim nos questionar, né, definitivamente o paradigma materialista e pensar em mais passos a dar é uma outra questão que, né, os físicos chamam de princípio da incerteza. Né? No princípio da incerteza se percebe o seguinte: quando tu faz um experimento no nível subatômico, as partículas elas têm dois comportamentos possíveis. Elas podem ser onda ou podem ser partícula. A gente sabe, isso aí foi descoberto há muito tempo com a própria luz. Né? A luz normalmente se movimenta enquanto onda, mas quando ela interage com corpos, ela tende, né, e alguns corpos específicos, alguns tipos de metal principalmente, ela tende a mudar de estado para partícula e ela troca energia com essas placas metálicas, se transformando em fóton, que é a partícula de luz. Só que isso também acontece com os elétrons das nossas células, por exemplo. Na maior parte do tempo, os elétrons de qualquer sistema atômico, eles estão dispersos como uma nuvem. Eles não se comportam como aquelas bolinhas de bilhar que a gente aprendeu no sistema, no modelo atômico que a gente via na escola. Em vez daquele monte de bolinha exatamente posicionada, se movimentando, o elétron é uma nuvem. Mas na hora que alguém vai lá e mede o sistema para ver a carga elétrica, aquela nuvem eletrônica se reduz e vira uma partícula. Vira um elétron que tu só consegue ver a posição e tu não consegue mais medir o momento, né, a velocidade de dispersão. E se tu quer saber a velocidade de dispersão, tu tem que medir enquanto ele está se comportando como onda, mas tu não consegue pegar a posição dele. Porque ele é uma onda que se espalha em todo o espaço que o contém. Né? Então, tudo na natureza, na verdade, tem esse duplo comportamento e é influenciado pela consciência. Se tem um experimentador observando, muda a manifestação de uma partícula, se ela é onda ou se ela é partícula. Tá? E aí isso trouxe o seguinte insight, que vem desde o início do século passado, mexendo muito com os filósofos, né, que querem tentar trazer uma reflexão sobre a natureza da própria realidade por causa disso. Se a consciência influencia o comportamento da matéria, é impossível que a matéria seja anterior à consciência. Porque se a consciência fosse o funcionamento do cérebro, que é o que muitas vezes se defende, né? As sinapses, aquele funcionamento bioelétrico do cérebro, na verdade é o que gera o que a gente chama de mente, mas a mente é uma ilusão. Se fosse assim, se a mente fosse um epifenômeno, um fenômeno secundário à matéria, seria impossível que ela influenciasse o comportamento da sua origem, que é a matéria. Então, a consciência precisa obrigatoriamente ser anterior à matéria, senão os fenômenos que a gente observa na física seriam impossíveis. Só que é impossível que o fenômeno físico não seja real. Então, eu tenho que abandonar o conceito de materialismo como primordial ao resto da existência por causa disso. Porque a gente já sabe como é que a realidade se comporta. E não tem como a matéria gerar a mente. Mas tem como a consciência afetar o comportamento da matéria. E de fato ela faz isso, e isso se reproduz em laboratório muito facilmente. Pensando nisso, o que a gente viu é que a maior parte das áreas da nossa medicina, das áreas da saúde, né, ocidental, elas se baseiam em pensar o corpo e pensar o ser como se fosse uma máquina biológica, né? Onde tudo é matéria e todo o resto é fenômeno secundário do funcionamento dessa matéria.
Os sentimentos são lá a concentração dos hormônios no sangue. As experiências emocionais e mentais são a ativação de determinadas áreas do cérebro, etc. Mas isso é fisicamente incoerente. Isso não pode ser assim, de acordo com os conhecimentos mais básicos que a gente tem à nossa disposição. Como o paradigma ainda não mudou, se continua produzindo conhecimento em cima da visão já ultrapassada do monismo material, mas na nossa parede branca, como dizia o Thomas Kuhn, já aparecem manchas vermelhas. Pode ser que muito em breve nossa parede fique vermelha, ou seja, tem uma virada de paradigma, as várias áreas do conhecimento se atualizem, comecem a explorar para além dos fundamentos e dos princípios que vem explorando nesse momento para gerar conhecimento. Eu diria para vocês que isso é importante, inclusive. Já tem muitas propostas de desenvolvimento desse tipo de coisa na área médica e a gente vem tentando, então, esse livro é um primeiro passo nesse sentido, cutucar, né, que a ciência do movimento humano também façam essa exploração. Então essa eu acho que é a primeira questão que eu queria compartilhar com vocês, essa ideia de que estamos num momento de virada ou mudança de paradigma e que é importante a gente entender o que é isso e tentar construir, a partir desses saberes que estão à nossa disposição, uma visão de mundo mais complexa, mais abrangente e mais coerente, né, com o que a ciência está nos oferecendo aí, então. Nesse sentido, quando a gente olha para as práticas integrativas, elas nos trazem uma primeira reflexão muito importante, que é: se antes eu entendia o mundo como feito por incontáveis tijolinhos, que eram os meus blocos materiais, era então possível eu separar tudo em partes, eu usar uma metodologia analítica, ou seja, separar tudo em partes e analisar uma parte separada da outra. Talvez eu entendendo que a natureza não é assim, faça mais sentido, não como uma questão complementar, mas talvez como a visão primordial, eu sair dessa visão analítica e entrar numa visão um pouco mais holística, sistêmica. Holístico não me entendo assim que eu estou defendendo essas práticas esotéricas de esquina. O Rafael, quem me conhece, sabe que eu sou um duro crítico dessas práticas. Na verdade, o que eu estou querendo dizer com holístico é holos, né, como os gregos falavam, totalidade. Ou seja, como a medicina chinesa trata. Eu nunca posso fazer um tratamento de medicina tradicional chinesa levando o medicamento só para o olho, só para o fígado, só para o dedão do pé. Eu sempre trato o corpo inteiro, porque o corpo é uma rede de sistemas. E cada pessoa, na sua individualidade biológica, é única. Então, 10 pessoas com a mesma doença que vão no alopata e recebem as mesmas drogas, lá na medicina chinesa, cada um desses 10 com a mesma doença recebem 10 tratamentos diferentes. Porque é o tratamento para aquele cara, para aquele sujeito que tem uma individualidade X, que o médico tem que ir lá, tem que identificar e fazer o tratamento de acordo com aquele organismo ali, não de acordo com a doença. Então não existe essa coisa que vem infectando cada vez mais as nossas áreas por causa do lobby da indústria farmacêutica, de olhar para alguém, fazer 2, 3 perguntas, tu tem essa doença, tá, então toma essa droga aqui e vai para casa. Não, eu tenho que olhar para aquele sujeito como um ser humano total, entender que ele é físico, mas também é emocional, também é mental, também é social, também é ambiental, também é espiritual, e tudo isso está influenciando esse cara, essa pessoa, ao mesmo tempo. E aí vocês podiam perguntar assim, tá, mas Tiago, isso aí não é uma visão assim dualista?
corpo e mente separados, existindo ao mesmo tempo, a gente já não superou isso aí quando deixou o Descartes de lado e entrou no monismo material? Pois, eu não estou defendendo aqui dualismo realmente, eu não estou dizendo para vocês, a mente existe, o corpo também existe, o corpo emocional existe, o corpo sutil e o corpo causal dos hinduístas existe. Não é isso que eu estou falando. Realmente, se a consciência é o fundamento de todo o ser e não a matéria, a gente precisa continuar trabalhando com o monismo, como a existência de uma única coisa. Mas a gente fala também recorrendo ao emaranhamento quântico que a gente mencionou antes ali, a gente entende que essas nossas várias experiências que a gente tem, né, lá na psicologia se fala muito das funções de consciência, a nossa experiência das sensações é claramente separada da nossa experiência dos sentimentos, claramente separada da experiência do pensamento, claramente separada da experiência da intuição. Mas mesmo assim nós somos um ser único, feito de uma coisa só. Como isso é possível? Aí eu vou lembrar vocês de uma coisa bem simples. Lembram daquelas figurinhas de ilusão de ótica que vem nas redes sociais seguidas, assim? Por exemplo, aquela figurinha clássica, todo mundo já viu. Tu olha de um jeito, tu vê a silhueta de dois rostos próximos, pertinho, assim, quase se beijando. Tu olha de novo, um pouco diferente, tu vê um vaso, daqueles decorados, assim, cheio de curvas. Lembra das figurinhas, né? Nesse tipo de figura, tu tem ao mesmo tempo os dois rostos e o vaso. Dependendo de onde a tua consciência foca, qual possibilidade ela escolhe para perceber, tu vê os rostos ou o vaso. Tu nunca vê os dois ao mesmo tempo. Assim também é a nossa percepção através das funções. A gente sente uma dor física, mas a gente sente separado, claramente a gente sente uma emoção que pode ou não estar associada a isso. A gente atribui um significado mental àquela experiência. Então, a gente percebe separadamente o pensamento, do sentimento, da sensorialidade, mas eles são uma única coisa, porque a nossa consciência é capaz de dar esses distintos focos nos muitos estados sobrepostos e emaranhados do ser. Então, é uma única coisa, é só a consciência, mas a gente percebe essas várias dimensões ou estados sobrepostos e intimamente entrelaçados que são uma coisa só. Então, não existe esse dualismo como muitas vezes nas culturas antigas ou mesmo ali no período de separação do Estado e da Igreja, né, que foi quando surgiu a modernidade, então os caras precisaram dizer assim, ó, o mundo físico é do Estado, o mundo espiritual é da Igreja. Vocês cuidam aí do mundo espiritual, nós vamos cuidar da legislação, da organização social e tal. E assim surgiu a modernidade. Isso foi um passo extremamente importante para a humanidade. Né? Aos poucos, no mundo todo, ainda tem alguns países que não entraram na modernidade. Né? É fato também isso. Tem, às vezes, uns movimentos assim políticos dentro dos países querendo voltar para o período pré-moderno e querendo misturar as religiões com o Estado também. Aí formam umas bancadas, aí, uns troços meio esquisitos. Mas isso é regressão total, né? E foi necessário para essa evolução social nossa. Com o tempo, o lado da ciência, do Estado, ficou tão forte que começou a se negar a existência da parte espiritual. A Igreja perdeu um monte de poder na sociedade e praticamente ficou de lado até essa atual ressurgimento aí dos grupos de extrema-direita com fundo religioso. Agora, isso quase tinha desaparecido, né? Mas nós estamos nesse outro momento, onde tem conhecimento disponível, onde a gente pode ver que, bom, é necessário pensar algumas coisas a mais. Né? Então, a gente abandona nesse momento, pelas informações que nós temos, essa ideia de monismo material e abraça o monismo da consciência. E isso, inclusive, pode ser a chave para nós fazermos essa ponte
entre a medicina alopática, entre a área da saúde toda, que usa esses fundamentos, né, da ciência ocidental, e as ditas medicinas tradicionais ou holísticas, que a gente vê assim, vem à nossa cabeça normalmente as medicinas orientais, que são as mais conhecidas, mas a gente tem aqui vastos conhecimentos nas tribos indígenas, nos andinos, nos toltecas da América Central, nas tribos dos indígenas norte-americanos, nas culturas tradicionais da África, nas culturas do norte da Europa, nos bascos, pelo planeta todo. E existem saberes que funcionam, são impressionantes as práticas curativas desses povos, e a gente não as entende direito, porque não cabe na caixinha da nossa visão, né? Mas isso vem mudando, então aqui no Brasil, desde 2006, começaram a ser implementadas essas legislações, e a gente tem o reconhecimento e, aos poucos, a entrada de algumas dessas práticas no próprio Sistema Único de Saúde. E aí eu queria fazer com vocês, depois desse meu cutuco aí, né, um pouquinho de uma dessas práticas, aí vamos ver se sobram uns minutinhos para a gente conversar, quem quiser fazer alguma pergunta, mas que é o seguinte: essas práticas tradicionais, elas tinham essa ideia da consciência, e aí com seus muitos nomes, né, como parte intrínseca à terapia ou ao exercício. Então, eu vou convidar vocês para fazerem comigo agora a primeira parte de uma série de exercícios, né, de um tipo de Qigong terapêutico. Qigong em chinês significa literalmente treinamento energético, né, treinamento do Qi. O Qi é o sopro vital, né, a energia que nos mantém vivos. É uma parte dessa consciência, vamos dizer assim. E é possível aperfeiçoar, melhorar a qualidade desse sopro vital. Então, existem exercícios, muitos variados exercícios, que trabalham as incontáveis nuances dessa força interna nossa. E essas práticas são muito comuns na China, são usadas como política pública de saúde. É obrigatório lá, nas grandes cidades, as pessoas irem para as praças às 7 da manhã, fazer os exercícios acompanhando um técnico da prefeitura daquela localidade. Inclusive, quem não vai para a praça fazer o exercício é multado, né? Então, é um negócio que é completamente parte da vida diária deles. E, obviamente, eles economizam milhões de yuans com aquilo ali. Se eles precisassem usar lá, com uma população de quase 2 bilhões, as práticas de medicina curativa que a gente usa aqui, eles não se desenvolveriam como eles se desenvolvem. Seria um custo enorme para o Estado. Mas eles gastam muito pouco com saúde porque eles têm a prática preventiva institucionalizada. Talvez num grau de obrigatoriedade que aqui a gente não aceitaria, porque a gente não tem esse espírito coletivista que eles têm, então a gente considera esse tipo de política uma coisa assim, enfim, autoritária e tal. Mas a visão de mundo deles cultural é diferente, eles têm uma questão de levar o país, a comunidade na frente dos interesses pessoais. E isso aí tem tudo na tradição, na cultura deles, há séculos, né? Eles vivem assim há muito tempo, então para eles é normal. Eles não fazem os mesmos questionamentos que muitas vezes aqui a gente faz, né? E tem um efeito benéfico. Eles realmente economizam muito com essa medicina preventiva. Então, só para contar rapidinho para vocês, eu fui entrar em contato com essa técnica ainda na universidade, em 2 situações, né? Eu fiz o treinamento com ela para aprender a ensinar esse exercício numa disciplina chamada Educação Física e Terceira Idade. Era uma prática muito usada com o pessoal do Centro de Lazer e Recreação do Idoso, lá da EZFID, da URGS, porque era muito benéfica para a saúde, né? Então a gente fez o treinamento com o monitor da disciplina, foi muito legal. E teve uma menina que ela fez o seu trabalho de conclusão de curso com o acompanhamento em 6 meses de um aluno, do paciente, enfim, que ele chegou lá na ESEF com o seguinte quadro: ele tinha uma
uma doença, uma síndrome, que eu não vou recordar o nome agora, é um desses nomes alemães completamente imemoráveis, mas que era o seguinte, era uma síndrome que matava as terminações nervosas. Então, o cara tinha um completo enrijecimento dos membros inferiores, e ele chegava lá na Ezefid de Bengala, né, se arrastando, literalmente. E ele fez 6 meses dessa ginástica chinesa com essa menina. No final dos 6 meses, ele estava caminhando normalmente. Quando eu assisti a apresentação daquele trabalho, eu nunca vou me esquecer, aquilo lá foi um marco na minha vida. Assim. Eu olhei para aquilo, eu quero fazer esse negócio. Porque eu já fazia todos esses questionamentos que eu dividi agora com vocês. Tem algo mais do que esse negócio de considerar o corpo uma máquina, porque o cara tinha as terminações nervosas mortas. E ele está andando normal. O que aconteceu com esse cara? E aí, tive muitos anos de envolvimento com essas práticas, tal. Inclusive, recentemente, nos últimos anos, venho ministrando treinamento dos profissionais do SUS para eles ministrarem essa técnica nas suas cidades, né? E a gente já teve 2 casos na região de Santa Cruz do Sul, em que pessoas, assim, idosos frágeis, que chegavam lá no posto de cadeira de roda, com muitas lesões por esforço repetitivo, porque é o trabalho na roça, né? Aquela coisa que vai ao longo de muitos anos machucando o corpo. E as pessoas, depois de 2, 3 meses fazendo o Liangong, elas levantam da cadeira e começam a fazer a série completa. Isso é um negócio assim que, inclusive, nutre muito a gente, né? A gente vê assim que é uma coisa que dá um impacto, tu nunca vai esperar que o cara... E, na verdade, o que eu vou fazer com vocês agora é o que as pessoas conseguem fazer no começo. Quem está na cadeira de rodas só consegue fazer a primeira das 6 partes. Só que por alguma razão que a gente não consegue explicar com a fisiologia comum, depois de alguns meses o cara consegue ficar de pé de novo e se exercitar com o corpo completo. Então tem algo a mais nisso aí que me faz querer estudar mais e dividir também com vocês um pouquinho dessa experiência, tá? Então, se vocês têm espaço, podem ficar sentados onde estão. Eu vou um pouquinho mais para trás para vocês me enxergarem. E aí eu vou pedir que vocês sentem um pouquinho mais na ponta da cadeira para o tronco ficar mais livre. Esses pacientes muitas vezes estão muito debilitados, ficam, né? Uma postura mais arqueada, apoiada no encosto. Mas quem não tem esse problema de saúde pode tranquilamente ficar lá sentado normal. Então, assim, a gente vai aproveitar, inclusive, melhor efeito. Tá? Antes de iniciar, questão da postura. Vamos deixar o queixo um pouquinho para dentro e sentir o bom afastamento do sacro e da nuca, né? A coluna mais aberta possível. E a gente vai tentar sempre sincronizar a respiração, que é considerada pelos chineses a parte externa, material da energia vital, do sopro. Essa respiração que vai comandar nosso movimento. Então, enquanto estiver acontecendo uma fase respiratória, eu faço uma fase de movimento com os meus braços, ou com a cabeça, ou com o segmento corporal que for. Então, a gente vai buscar essa sincronia, certo? Vamos lá? Vamos fazer 2 repetições de cada um. Inspirando profundo pelo nariz, a gente vai manter a boca fechada e a nossa língua no palato. Aquele pontinho atrás dos dentes, que a gente faz o estalo da língua. Tá? Deixem a língua pressionando de leve ali. Puxem e soltem o ar pelo nariz. Então, inspirando, a gente mantém o olhar para frente. Soltando o ar, vamos virando o nosso rosto para a esquerda até onde der para fazer esse movimento. Puxando o ar de novo, voltamos a olhar para frente. Soltando o ar, a gente vira para o outro lado. Puxando o ar, voltamos a olhar adiante. Soltando o ar, a gente olha lá em cima. Puxando o ar, olhou para frente. Soltando, olha bem para baixo, como se quisesse encostar o queixo no peito. Puxa o ar voltando.
Recomeça. Esquerda, expira. Voltando, inspira. Olha a direita, soltando o ar. Retorna, puxando. Movimento tranquilo, respiração profunda, olhando acima. Puxa o ar e volta. Olhou para baixo, expirando. Olha para frente. Soltando o ar. Já vamos também levando as nossas mãos lá adiante, como se a gente fizesse um triângulo assim com as palmas. E aí nós vamos inspirar, puxando as mãos. A mão, o cotovelo e o ombro vão alinhar, formando um único plano. E a gente vai olhar para a mão esquerda, enquanto puxamos o ar, e depois, soltando o ar, a gente volta naquela posição em que as mãos empurram lá na frente. Agora, puxando o ar e levando os braços no plano lateral de novo, a gente olha para o lado direito, uma vez para cada lado. Solta o ar e volta. Mais uma vez. Expira. Inspira, olha para o outro lado. Soltando o ar. As mãos vão descer. A gente vai flexionar os cotovelos, trazendo a mão na frente do ombro. Pode fechar a mão um pouquinho. A gente vai sempre terminar nessa posição. Olhamos para a nossa mão esquerda. Abrindo as mãos, apontando com os dedos lá para o teto. Acompanha com o olhar. Sente as costas tracionando, eleva bem. Quando puxa o ar, puxa também os braços. Olha rapidinho para a mão direita. E solta o ar na subida, olhando para o outro lado. Eleva bem e volta. Olhou na esquerda, subindo, solta o ar. Puxando o ar, puxa também a mão. Última vez olhamos na direita. Subiu. E volta. Descendo. Então agora vamos juntar as mãos à frente, na linha da cintura. A gente vai inspirar, subindo, elevando bem as mãos, até alinhar com as orelhas. Na descida, as palmas começam viradas para o chão, olhamos para a esquerda. Depois a mão pode inverter para juntar no centro de novo. Então a gente vai sentir a abertura do peito. Inspiramos. Vamos olhar agora para o outro lado, na abertura. Junta de novo. Puxando o ar, eleva o braço. Abrindo bem. Retornou para o centro. Última vez. Inspira. Expira, olhando para a direita. Ótimo. Agora nosso dedão vai subir roçando a lateral do tronco. Quando chegar perto do ombro, o cotovelo faz um círculo. Como se enrolasse, enrolou o punho, a mão faz tipo uma casinha e a gente empurra para o chão as palmas. Isso. Cada vez que nós fizermos uma circulação dessa, a gente olha para um lado. Então, agora para o direito, faz o círculo com o seu cotovelo, desenrola os punhos e abaixa as mãos. Mais uma vez, olha à esquerda, acompanha com o olhar o círculo do cotovelo, desce. Puxando o ar, soltando o ar. Tudo bem. Para finalizar, coloquem a mão esquerda no sacro, a mão direita espalmada virada para o chão. Nós vamos olhar para o lado dessa mão aberta, vamos acompanhar a subida. Quando a mão estiver voltada para o teto,
Vamos sentir assim uma elevação do ombro com essa tração lá nas costas. O ombro relaxa e desce, afasta bem da orelha de novo. O braço vai descendo. Fazemos uma respiração completa nesse percurso. E a gente vai colocar a mão direita logo acima da esquerda nas costas. A esquerda vira a palma para o chão. E a gente vai subindo. Inspira. Chegou lá, eleva o ombro soltando o ar. Traciona bem. Relaxa, respira devagar, voltando. Coloca a mão esquerda logo acima da direita. A gente vai subindo lá nas costas e alongando devagarinho cada vez mais o ombro. Braço direito mais uma vez. Inspirando. Soltando o ar, faz a tração acima. Relaxa, desceu. Uma respiração completa no retorno. Mão direita mais alta um pouquinho que a esquerda. Lá na coluna torácica já. E vamos subindo. Última vez. Eleva bem. E volta. Ok? Relaxando. Muito bom. E é isso. 6 exercícios que trabalham a região de pescoço e ombro. Pessoal, eu me empolgo, começo a falar muito. A gente avançou no horário. Eu prometo que respondo todas as perguntas se me encaminharem depois lá no WhatsApp. O Rafa tem meu contato, a gente vai conversando e eu envio para vocês. Agora, de repente, eu posso responder umas 2, porque daí eu tenho que ir lá para outra aula. Vou pedir desculpa para todos e todas, mas realmente eu não posso ficar muito mais, tá? Então, vamos fazer 2, Rafa, por favor. Isso. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode estar aberto aí para ser feito. Ou escrever aqui no chat. O pessoal já está agradecendo. Agradecer só, dizer que adorei. E, nossa, uma prática que é uma coisa tão simples no sentido de movimentação, assim, que não é nada complexo, né? Tipo, só respirar, que é uma coisa que a gente faz todo o tempo. E já traz uma tranquilidade, assim, né? E a gente anda com dias tão corridos. Já, assim, sei lá, 5 minutinhos, já tô numa paz muito mais do que eu tava antes, sabe? Foi muito legal mesmo. Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta, na verdade, que é como que tu consegue aliar a psicologia e todos os teus estudos com o movimento? Como que tu faz essa aliação? Não sei como que chama, como que tu junta essas duas práticas? Na verdade, Camila, vou te dizer que eu tenho muita dificuldade de não fazer essa união exatamente por causa das minhas experiências que são com práticas que já têm isso no seu pano de fundo. Por exemplo, nas artes marciais, esse mesmo entendimento da medicina tradicional existe. Pela razão oposta, né? Enquanto na medicina, nas terapias, está curando o corpo, a arte marcial usa o mesmo conhecimento para destruir mais fácil esse corpo. Então, isso aí já fazia parte da minha caminhada, vamos dizer assim. E aí a vida foi levando para eu me envolver mais com meditação, fazer um pouco também de yoga, muitas coisas relacionadas ao Qigong e outras questões de artes marciais. Então isso aí sempre teve ali. E quando eu olho assim para o futebol, para a ginástica, para a musculação, para essas outras coisas, essas é que são as práticas estranhas para mim. Porque elas precisam do teu olhar pessoal para ter também esse lado integrativo. Essa é a segunda metade do nosso livro, né? Como transformar qualquer coisa numa prática integrativa. Mas não é impossível, né? Por exemplo, tem um livro chamado O Atleta dos Atletas, de um educador americano, que é o George Leonard, que ele comenta assim, que ele foi extremamente impactado na vida dele quando ele foi fazer aula de tênis com uma professora, que foi ensinar para ele o tênis zen, que era o seguinte: ao invés dele ir
Porque o tênis é uma coisa extremamente agressiva, né? Tu pensa em arrebentar com o cara que está lá do outro lado, senão tu não vai ganhar, é impossível. Tu tem que literalmente marretar outra pessoa. Então, no tênis zen, eles imaginavam que, ao invés de estarem na quadra, eles estavam numa piscina. Em vez de água, tinha a energia ali. Energia, né, no sentido das práticas tradicionais. E aí eles tinham que fazer essa leitura intuitiva do que ia acontecer, de por onde a bolinha podia ir, por onde o outro se movimentava, ao invés de só jogar dando pancada no outro. Então, tem como fazer as práticas com outro olhar, né? Uma coisa importante nas práticas tradicionais que vão para esse caminho também é o seguinte, que nos esportes modernos a gente tem cada vez mais a tecnologia entrando para melhorar a performance. Tu vai olhar um arqueiro lá na Olimpíada, ele tem um arco assim que parece uma metralhadora de última geração. Tem 4 alvos, estabilizador, o arco com não sei quantos compositores, blá blá blá. E nas artes marciais tradicionais, tu usa o mesmo arco que se usava há 3.000 anos atrás. Então, a única alternativa do arqueiro de artes marciais é ele mudar. Ele se transformar, porque o equipamento não vai mudar nunca. E essa transformação vem nesses movimentos que a gente estava aqui fazendo. Como é que eu aperfeiçoo a respiração, meu foco mental, minha tranquilidade, a coordenação do meu corpo, as capacidades fisiológicas são só um pedacinho de tudo isso. Mas a parte da técnica e da atividade mental são talvez até mais importantes, né? Então, a gente até pode também trazer essa metodologia para as outras práticas. E aí elas nos ajudam a integrar partes nossas, potenciais nossos que estão adormecidos. Prática integrativa é isso. É ajudar a desenvolver os vários estágios do ser, tanto no nível físico, quanto emocional, quanto mental, quanto social, cultural, né, etc. Acho que esse é o nosso desafio, é fazer essa fusão do interno com o externo cada vez mais. Com certeza. Obrigada. Quando a gente entender que o interno e o externo não são separados, isso vai ser fácil. Sim. Tu consegue deixar o nome do livro no chat para depois a gente botar no depois eu posso passar para vocês, eu coloco direitinho no grupo, ali o contato, né, do professor Thiago também, do Instituto. Isso. Se vocês, esse livro a gente não acabou fazendo uma edição pequena, então cada um ainda tem alguns, que a gente lançou foi, né, uma boa parte. Mas eu tenho, se vocês quiserem adquirir para leitura, para referência aí nos estudos, é só me contatar e eu envio pelo correio, tranquilo. Obrigada. Perfeito. E, pessoal, eu vou ter que me despedir. Muito obrigado pela atenção, foi muito legal. Eu vou querer uma cópia dessa gravação depois, como diziam os antigos. Sim. A gente quer agradecer muito, Thiago. Muito obrigado aí pela tua participação. Foi muito válido, assim, por nós. A gente ficaria mais uma hora aqui conversando sobre esse assunto. Mas, enfim, vai ficar a gravação aí para assistir depois. Muito obrigado mesmo, Thiago. Eu agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Pessoal, vou passar alguns recados agora. Quem puder, vou cancelar aqui interromper a gravação.